Muito tem se falado sobre vacinação, Covid, vacina. Por essa razão, a gente vai começar uma série nova aqui no canal sobre as vacinas que mudaram a história. E nessa série, a gente vai fazer vários capítulos, cada um contando a história de uma vacina e como ela afetou a humanidade. Então, entre todas as vacinas que nós vamos conversar, estão incluídas, por exemplo, hepatite B, influenza, pneumocócica, herpes zoster, sarampo, coqueluche, tétano, HPV, rotavírus, rubéola e a vacina que a gente vai conversar hoje, a vacina da varíola, que foi a primeira de todas. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, sou especialista em cardiologia, clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal a gente fala sobre os temas relacionados à medicina e ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, destinada a você que é da área ou não, que está aqui simplesmente para adquirir mais conhecimento. Seja muito bem-vindo! E antes da gente começar a falar sobre a vacina da varíola, eu já lembro, deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com mais pessoas para ajudar o canal a continuar crescendo e trazendo mais conteúdos de qualidade. Então, vamos falar da varíola? Bom, mas antes de falar sobre a vacina da varíola, a gente precisa falar sobre a doença da varíola. A varíola é causada por um vírus da família dos sortopoxvírus, mas mais fácil simplesmente ser chamado de vírus da varíola. Essa doença, ela tem uns sintomas iniciais que são muito comuns com diversas doenças virais, por exemplo, febre, dor pelo corpo, dor de cabeça, sudorese, fadiga, em alguns casos, sintomas gastrointestinais, como diarreia. Porém, depois dessa fase inicial, ela começa ali pelo terceiro, quarto dia de sintoma a ter algumas manifestações mais características, que são as lesões de pele. Neste momento aqui, a doença pode adquirir diferentes cursos, tendo formas distintas. São descritos na literatura 4 possíveis cursos da doença daqui para frente. A primeira delas seria a forma ordinária da doença. Nessa forma, ali em torno do quarto, quinto dia, começam a surgir lesões de pele, que são pequenas bolinhas com conteúdo mais límpido dentro. Então, são lesões de pele que vão se disseminando pelo corpo. Com o passar do tempo, essas lesões elas começam a ter um conteúdo mais purulento, quando são chamadas de pústulas. E elas podem durar até 20 dias no corpo. E quando tem a resolução, elas desenvolvem cicatrizes locais, cicatrizes hipopigmentadas, ou seja, cicatrizes em que a pele fica mais clara. Por exemplo, nessa imagem que está aparecendo aqui na tela, com um paciente que teve varíola e ficou com essas lesões de pele. O segundo curso que essa doença pode adquirir é o que nós chamamos de forma modificada. Essa é uma forma mais leve da doença, uma forma bem discreta, com pouquíssimas lesões de pele e que deixa poucas cicatrizes. Essa forma ela é que acontece mais comumente nas pessoas vacinadas, uma vez que a vacina reduz o risco de desenvolvimento de doença grave. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, vejam essa imagem que aparece aqui na tela, de um paciente que não estava vacinado e desenvolveu a forma ordinária da doença, ao lado de um paciente que estava vacinado e desenvolveu essa forma mais branda, modificada da doença. As outras duas formas, os outros dois cursos da doença, elas são bem mais raras, mas são mais graves. A primeira seria a forma maligna, em que essas pústulas se disseminam pelo corpo todo e chegam até inclusive a formar placas, porque elas vão confluindo uma na outra. E a outra variante seria a variante hemorrágica, em que essas bolhas, além de terem pus, elas passam a ter também sangue, levando a muitos sangramentos, como por exemplo, sangramento de pele e sangramento do aparelho gastrointestinal, das mucosas. Essas duas variantes são a que comumente estão relacionadas com a mortalidade da doença, sendo potencialmente fatais. Por muitos séculos, ela foi considerada uma praga e diversos tratamentos tentaram arranjar uma cura para a doença, mas nenhum sendo eficaz. E para vocês terem uma ideia do tempo que estamos falando, existem descrições históricas que a varíola já era encontrada até mesmo 1500 anos antes de Cristo. Inclusive, múmias egípcias já apresentavam sinais que foram expostas ao vírus da varíola. Inclusive, durante todo esse período, ela chegou a ser considerada uma doença endêmica no mundo. E agora, pausa rápida aqui para a gente reforçar alguns conceitos. Eu já vi gente falando assim, a endemia é uma epidemia leve. Não, não tem nada a ver. Endemia são doenças que elas estão acontecendo no dia a dia naquele ambiente. São doenças que têm uma variação natural. Quando uma doença ultrapassa a média
de variação esperada, nós temos uma epidemia. Então, endemia são aquelas doenças que já são parte do meio ali. Eventualmente as pessoas se contaminam, algumas melhoram, outras não, mas são doenças que estão existindo ali naturalmente, como por exemplo a malária na região amazônica, a dengue em algumas regiões do país. São doenças endêmicas, que elas variam no decorrer do ano, mas elas estão sempre ali dentro dessa faixa esperada de variação. Então, agora sim, imagine a população mundial. Tem uma doença que é potencialmente fatal, que tem formas que deixam sequelas físicas graves, cicatrizes, e ela tem uma certa letalidade, ou seja, ela mata, mas ela muito mais debilita do que mata. Isso por quê? Porque ocorreu um processo aqui de adaptação. E isso acontece com muitas doenças, né? Essa doença acaba matando aquelas pessoas mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves, enquanto que as pessoas que são mais resistentes àqueles vírus vão sobrevivendo. Então essas pessoas tendem a passar os seus genes para frente, gerando uma resistência populacional àquela doença. E era nesse estado que o mundo estava, até que começam a acontecer as grandes navegações. E aí a varíola saiu do continente europeu e se disseminou para as Américas inicialmente. E os nativos americanos não tinham tido contato nenhum com esse vírus, o que causou uma grande, aí sim, epidemia, trazendo inclusive uma altíssima mortalidade que contribuiu para a disseminação de diversos povos indígenas. Para vocês terem uma ideia, estima-se que os indígenas, quando contaminados com a varíola, até 90% deles desenvolviam formas mais graves, enquanto que lá na população já adaptada à doença, na Europa, em torno de 10 a 20%. Ou seja, realmente era uma população muito mais suscetível a essa doença. Nos piores anos da varíola no mundo, ela chegou a matar 400 mil pessoas por ano. E em dado momento, ela chegou a matar 10% da população infantil da Suécia, para a gente ter ideia do impacto que essa doença tinha. E nesse contexto era natural que diversos locais tentassem achar alguma forma de combater. Mas naquele período era muito relacionado ao misticismo, terapias alternativas e sem muito sucesso. Porém, lá na China, alguns médicos já tentavam fazer uma espécie de inoculação controlada da doença, em que eles pegavam o pus das feridas de pessoas com varíola e injetavam no nariz de pessoas sem varíola, para que elas tivessem uma doença mais leve e ficassem protegidas. Mas isso nem sempre dava certo e não era capaz de controlar. Inclusive, às vezes ela auxiliava a disseminar até mesmo mais a doença. Porém, em 1796, um médico britânico chamado Edward Jenner, a gente já comentou sobre ele aqui num vídeo mais antigo aqui do canal, lá do ano passado, sobre a história das vacinas. Esse vídeo serve como um parâmetro geral até, porque a gente vai abordar daqui para frente. Se você não viu, clica aqui e assiste logo na sequência. Então, o Edward Jenner começou a observar que as mulheres que trabalhavam fazendo a ordenha de leite, elas desenvolviam uma forma de varíola contraída das vacas que fazia lesão de pele nas mãos. E essas mulheres pareciam estar protegidas da varíola. Eu falei que ele foi o primeiro a observar, mas na verdade não foi bem ele o primeiro a observar. Outros médicos já tinham feito essa observação também, alguns epidemiologistas. Mas o Edward Jenner foi o primeiro a ter uma ideia que hoje pode parecer até meio estranha. Ele pensou o seguinte: bom, eu vou pegar o pus da mão dessas mulheres, que tem essa forma mais leve, e vou injetar numa criança para ver se ela fica protegida. Então ele resolveu fazer esse teste. Ele pegou o pus, injetou lá numa criança e viu que a criança desenvolveu aquela varíola bovina. E que depois, mesmo quando exposta ao vírus da varíola, ela não desenvolveu a doença. Mas ele não estava conformado. Ele falou assim: será que essa criança está protegida mesmo? Já sei, vou fazer o seguinte então. Alguns meses depois ele foi lá e pegou pus de gente com varíola mesmo e expôs a criança. Vamos ver se pega aí, então. Põe ela varíola mesmo. E a criança não desenvolveu a varíola. E aí surge o primeiro conceito do que hoje seria a vacinação. A ideia de dar uma doença de uma forma controlada para a pessoa, a fim de que ela desenvolva uma imunidade às formas mais graves. Obviamente, no início essa ideia foi altamente rejeitada. Começaram-se a fazer campanhas de vacinação, mas as pessoas não queriam. Tá louco? Vai injetar pus em mim? Ele não estava mais pegando das mãos lá das ordenhadoras. Ele estava pegando direto das vacas mesmo. Inclusive isso começou a gerar um monte de boato na época. Que a pessoa criava chifre, que ficava peluda, que virava uma vaca. E eu não tô brincando. Olha aqui na tela, gente, uma charge da época
fazendo piada com isso, com ele tentando injetar lá a vacina e as pessoas se transformando em bovinos. Apesar dessa rejeição inicial, alguns locais começaram a adotar essa estratégia do Jenner. Por exemplo, na Turquia e em alguns outros países, e esses resultados começaram a aparecer. Baseado nisso, alguns locais conseguiram realizar o controle dos surtos, mas ainda sem ter tido um sucesso muito grande. Aos poucos, a vacina começou a ser mais utilizada, porém ainda existiam alguns limitantes para sua aplicação em massa. Lembre que a gente está falando agora aqui do começo do século XIX. Primeira coisa, como essa vacina era aplicada? Ela era aplicada por meio de escoriações de pele. Então não era uma injeção que colocam no braço da pessoa. Eles vinham com um pedacinho de metal, raspavam a pele e expunham ali ao vírus da varíola bovina. Também não tinha forma de armazenamento, então era muito difícil você levar esse material conservado para vários locais. E sem falar que a produção desse vírus da varíola bovina era muito difícil, já que você dependia de animais e não tinha uma produção em grande escala. Mesmo assim, contribuiu para o controle parcial da doença. Porém, aí a gente chega nos anos 1900 e as coisas começam a mudar. A primeira coisa que aconteceu é que a gente passou a ter refrigeração. A segunda coisa foi que mudou o vírus que eles usavam. Eles não estavam mais usando o vírus da varíola bovina, e sim um vírus que era um vírus da varíola mais leve, que era chamado de vacínia. E daí o nome atual, vacina. O curioso é que até hoje ninguém sabe ao certo da onde que surgiu esse vírus, em que momento eles trocaram o vírus da varíola bovina por esse vírus. O que se sabe é que as vacinas que foram sendo cultivadas com esse vírus da varíola mais leve são os vírus que chegaram até hoje. E por análise de DNA dessas vacinas, é visto que ele não é nem o vírus da varíola e nem o vírus da varíola bovina. Ele realmente é um vírus diferente que causa uma doença praticamente inexistente. Então, nesse contexto em que já dá para se fazer uma produção mais em massa, já temos formas melhores de conservar a vacina, a OMS, na década de 50, decide que vai erradicar a varíola no mundo. E ela adota algumas políticas. A primeira delas é o estímulo à descentralização na produção da vacina, ou seja, estimular os países. Aqui o Brasil vai produzir, a Índia vai produzir, a China vai produzir, e com isso eles incentivaram mais de 50 países a iniciar a produção de vacina. Fora isso, eles começaram a distribuir vacinas para os países que não produziam. Lembra que a gente está num contexto de Guerra Fria. Então, inicialmente com doações da União Soviética e, na sequência, também com doações dos Estados Unidos. Também foi definido um programa para uniformizar essa produção, para que a forma do cultivo do vírus, que era feito ainda em animais, fosse padrão em todos esses desenvolvimentos, assim como a forma de envasar e as formas de aplicar, ou seja, muito mais previsível e permitindo levar para locais mais e mais distantes. Naquele momento, a meta da OMS era vacinar 80% da população mundial, mas ainda tinha o problema da forma de aplicação, que era aquela escoriação. Então, para isso, foi desenvolvido duas novas técnicas. A primeira era uma agulha bífida, ou seja, com duas pontas, que era colocada embaixo da pele para fazer a injeção. E a segunda é a que ficou popular aqui no Brasil, quando você lê os livros de história. Eu lembro quando eu estava na escola, tinha foto disso nos livros, é a famosa pistolinha que aplica vacina. Era uma pistola que permitia aplicar rápido em várias pessoas, então fazia fila e ia aplicando. E na época isso aí realmente foi inovador, porque você conseguiu fazer a vacinação em massa. Hoje, como ele não troca agulha, como tem o risco maior de infecção, depois aí veio ainda pela frente a pandemia do HIV, então outras situações acabaram abandonando esse método. Mas lá na década de 60, 70, ele foi muito importante para disseminar a vacinação da varíola. Toda essa iniciativa, o último caso de varíola grave registrado no mundo foi em 1975 em Bangladesh. Essa criança da foto que está aparecendo na tela. Desde então, não existe mais relatos de varíola no mundo, sendo a doença considerada erradicada. E essa foi a primeira doença da história a ser completamente erradicada da humanidade por meio de programa de vacinação em massa. E veja como uma vacina pode mudar o curso de uma doença que chegou a matar 10% das crianças na Suécia e hoje completamente erradicada. Antes da mensagem final, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilha com gente que possa gostar desse tipo de conteúdo, comenta aqui qual que você acha que deve ser a próxima vacina a ser abordada no canal e se inscreve se ainda não for inscrito, beleza? E para encerrar o vídeo, eu termino aqui na tela com a carta escrita em 1806
pelo então presidente americano Thomas Jefferson para o Edward Jenner, elogiando e vendo o potencial que essa nova tecnologia que tinha acabado de ser descoberta, talvez com uma metodologia meio duvidosa de pesquisa científica, mas o benefício que ela trouxe aí para toda a população. Muito obrigado e até o próximo vídeo.